Olá, telespectador. Nós hoje vamos conversar com o cirurgião plástico Flávio Rezende, que já esteve aqui em nosso programa, e depois de inúmeros pedidos, muita gente que não tem nos encontrado na rua, vários e-mails pedindo, doutor, que o senhor voltasse aqui ao nosso programa para falar do trabalho que o senhor desenvolve aqui em Macaé e no Rio de Janeiro, e à frente do hospital importante do Rio de Janeiro também. Então, nós estamos atendendo a você, telespectador, e a gente fica feliz com essa relação, né, com essa liberdade que o telespectador tem aqui conosco. Nós recebemos vários e-mails na nossa fanpage, né, pedindo que o senhor voltasse a falar sobre o tema cirurgia plástica. Significa dizer que o senhor realmente teve uma sintonia aí com os nossos telespectadores. E é um tema importante, um tema que não existe só a cirurgia plástica para a beleza, existe a cirurgia plástica reparadora, é um tema médico importante. Acima de tudo, é medicina, né, doutor? Prazer em tê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Prazer, gostaria de agradecer a você, Fernando, e ao programa Raio X pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Podendo esclarecer um pouco para todo o seu público aí sobre cirurgia plástica, as novidades e todas as perguntas, né? Doutor, algumas pessoas conversando comigo ficaram muito impressionadas com a sua posição, o seu posicionamento em relação à consulta da cirurgia plástica, quer dizer, definir ou não se uma pessoa está apta ou se é aconselhável ou não a cirurgia plástica. E o senhor foi muito veemente em dizer atitudes que normalmente não se vê em consultórios que fazem plástica, de alguns posicionamentos que o senhor tem em relação a dizer não a alguns pacientes. Quer dizer, o senhor não, ou senhora, não está nas condições, não é o ideal fazer. O que na realidade isso acontece com o seu posicionamento? Então, Fernando, nós tivemos a oportunidade até de recentemente ver no jornal fatos, né, de uma morte de uma paciente em Niterói, e eu acho que tudo começa pela procura de um cirurgião plástico. Ou seja, o paciente não ir por questão só de preço e realmente investigar, procurar saber quem que é o profissional especialista que esse paciente está procurando. Então, assim, eu volto a falar como eu falei no programa anterior. O paciente, primeira coisa, a amiga indicou, alguém indicou, mas procurar saber. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, digita o nome do cirurgião, que o paciente vai saber na hora se esse paciente é um membro especialista da nossa sociedade. Isso é um primeiro passo para esse paciente ter um pouco de segurança de saber daquele profissional que ela vai estar colocando, né, a sua vida na mão dele. Então isso é muito importante. Hoje a sociedade bate muito em cima disso porque todos os cirurgiões plásticos eles passam por 2 anos de cirurgia geral, a sua formação toda de graduação, mais 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. E depois ainda faz a prova da sociedade, ou seja, ele recebe o crivo no final com essa prova da sociedade. Então são profissionais que passaram durante 11 anos por um treinamento, por estudos, para ter uma capacidade de executar a cirurgia plástica. A questão de indicação também é outra coisa muito importante e vai muito da relação médico-paciente. Ou seja, o cirurgião entender que a queixa do paciente realmente condiz com a realidade, com o que ele está demonstrando no corpo dele. E não chegar só por vaidade, extremo de beleza, o modismo e pegar e operar o paciente. Entrar na queixa do paciente sem ele realmente ter indicação. Então isso é muito sério. Cirurgias, todas as cirurgias realizadas, existe um risco intrínseco. E para exatamente essa conversa antes da cirurgia, que é para a gente diminuir ao máximo qualquer forma de complicação. E é exatamente essa conversa do cirurgião plástico com o paciente que vai ter condições de estar descobrindo se o paciente tem alguma doença prévia, que às vezes ele nem sabe, se realmente ele tem indicação daquela cirurgia que ele queixa, qual a técnica que vai ser usada. Então tudo isso vai ser discutido antes da cirurgia, além dos exames que vão ser solicitados caso a caso para cada tipo de paciente que tem aquela doença ou outra, para a gente estar investigando tudo certinho para ele ir para a cirurgia já com condições plenas de executar aquele procedimento. Pois então, o senhor já está há algum tempo aqui em Macaé, seu consultório é ali na... Qual é o endereço seu lá?
Na Rua Conde de Araruama, ali Labex. junto com o Labex, Isso. ali com o Dr. Lécio Patrocínio, né? No mesmo prédio, né? Isso. Então, o senhor já pode fazer hoje, depois desse período, assim, um perfil das procuras que o senhor tem hoje no seu consultório? Sim, hoje 75%, 80% dos pacientes que me procuram aqui de Macaé são mulheres, 20%, 25% homem. Já é uma procura grande, Já hein? é uma procura grande, O público masculino, cada vez mais, a gente vê que está aumentando a procura, está quebrando aquele tabu de que só homem, só faz, mulher que cuida. E a procura está aumentando, o interesse, a partir do momento que você começa a realizar o seu trabalho, as pessoas vão conhecendo. E eu fui muito bem acolhido. Na verdade, eu estou muito feliz aqui em Macaé, né? Pela oportunidade, por ter chegado e por ter sido tão bem recebido aqui na cidade. O senhor falou de novas tecnologias e falou também dos perigos da cirurgia. Recentemente, uma outra reportagem nacional mostrou que brasileiros estão saindo do nosso país para fazer cirurgia aqui em países vizinhos, né? O famoso turismo da cirurgia plástica, né? E recentemente isso acabou também não dando certo, né? E a situação foi grave aqui no Paraguai e também na Bolívia, né? Houve um fluxo de brasileiras ali da fronteira entusiasmadas com o valor do preço, né? Essa questão do preço da cirurgia, né? Que é um fator importante para as pessoas, né? Às vezes você abre o jornal e alguns lugares que você vê gente fazendo milagre com cirurgia plástica, né? E colocando preços que as pessoas, principalmente aquelas mais humildes, que querem também, e têm até esse direito, né, de buscar também a cirurgia plástica para resolver questões de estética, questões às vezes até físicas, né? E como é que o senhor vê ainda a atuação? Existe um órgão, quer dizer, de que forma essas coisas podem ser mais combatidas, doutor, para que se evite que se use, se utilize da boa-fé e daquela necessidade da mulher ou do homem também em estar melhor consigo mesmo através de uma cirurgia plástica, que esses charlatões, esse tipo de prática ainda persista no nosso país? Então, eu vou usar a frase muito parecida com o que o médico da TV Globo falou essa semana. Cuidado quando o preço é muito barato. Alguma coisa tem por trás. Por quê? Para você operar um paciente, entra toda uma estrutura. Ou seja, o hospital, o anestesista, o seu auxiliar, que pela sociedade de orientação tem que ser um outro cirurgião plástico, porque caso você passe mal, tenha qualquer situação, você tem um outro profissional do mesmo nível de capacidade que você para continuar executando aquela cirurgia, e uma instrumentadora. Então você tem toda uma equipe e automaticamente isso gera um custo. Quando a gente escuta muito essa questão do turismo cirúrgico, pela estética, pela beleza, até para os outros países, isso tem que ser visto com muita cautela. Porque primeiro que a gente não conhece os profissionais que estão executando essa cirurgia. Segundo que o ambiente onde é realizada essas cirurgias. É muito diferente você operar numa clínica ou dentro de um consultório de você estar dentro de um centro cirúrgico. Ou seja, todo o equipamento, toda a estrutura, toda a sua segurança, para isso é necessário um ambiente hospitalar. Então, assim, quando começa a ficar muito barato, em algum ponto isso está se perdendo. Ou seja, ou está sendo realizado o risco está aumentando, e né? o risco está aumentando e muito. Ou está sendo realizada cirurgia dentro de clínicas que não são credenciadas, que não têm a menor estrutura, sem cirurgia e sem uma equipe preparada. Então, muito cuidado. É melhor esperar um pouquinho, juntar um pouquinho mais de dinheiro para procurar fazer face aos custos dos profissionais envolvidos. Exatamente. E hoje a cirurgia plástica, eu falo, está acessível para todas as classes. Que bom. Nós vamos fazer um intervalo. Eu quero lembrar a você que o inverno está acabando, nós estamos aí quase de frente para a primavera. Que bom, né? A primavera, estação das flores, e eu gosto muito de ver essa estação, que eu tenho uma identidade grande quando começa a surgir os pássaros, as flores, é um negócio diferente, né? É como se a natureza se renovasse e mostrasse tão bonito que ela é.
E eu quero lembrar você que a M. Martin está fazendo uma liquidação, está fazendo promoção de artigos de inverno e você pode comprar agora aqueles produtos com preço muito mais barato para quando chegar o inverno do ano que vem, você está bem aquecido naqueles fios egípcios maravilhosos que só a M. Martin tem e fica lá a loja no Macaé Plaza, no shopping aqui em Macaé. Vou fazer um intervalo e volto continuando essa conversa com o Dr. Flávio Rezende, cirurgião plástico. Eu volto daqui a pouco. Macaé tem mais escolas e energia pra muito mais. Macaé tem mais saúde e energia pra muito mais. Macaé tem muitas obras e energia pra muito mais. Tem saneamento, mais escolas e habitação, mais ruas e calçadas, infraestrutura, urbanização. E energia pra muito mais. No aniversário de Macaé, não faltam motivos para comemorar. Afinal, de 30 meses pra cá, a nossa cidade ficou ainda mais bonita. E bairros que antes eram esquecidos, hoje estão totalmente urbanizados. A Prefeitura tem o maior orgulho dessa nova Macaé. Macaé tem mais escolas e energia pra muito mais. Macaé tem mais saúde e energia pra muito mais. Macaé tem muitas obras e energia pra muito mais. Prefeitura de Macaé, respeito por você. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. Vem aí a ampliação do HPM. Ela vai duplicar a capacidade de atendimento do Hospital de Macaé. É quase um outro hospital, com mais leitos, setores de emergência, enfermaria adulta e pediátrica. E um atendimento ainda melhor para você. Novo HPM. Saúde em dobro para Macaé. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa. A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. R$1 pode parecer muito pouco, mas quando um governo trabalha sério, ele faz esse R$1 se transformar em algo de muito valor. Dignidade.
Olá, telespectador, nós estamos de volta com o programa Raio X. Hoje, mais uma vez aqui em nosso estúdio, o Dr. Flávio Rezende, cirurgião plástico, a pedido de várias pessoas, recebemos vários e-mails, doutor. Realmente, sua entrevista aqui da última feita foi muito prestigiada, muita gente falando, ligando, e eu várias vezes, a própria visita minha em algum lugar ou outro, tive pessoas pedindo para voltar, se eu viesse aqui falar. E uma das coisas que falaram muito foi câncer de mama, doutor. Acho que é uma grande preocupação da mulher, né? É uma grande preocupação. E dos homens também, né? Porque o homem também. Homens também. Homens também pode ter problema de câncer de mama masculino. Né? E que na verdade é até desconhecido, né? Muitos homens, se você perguntar, acham que não tem glândula mamária. Tem, só que pequena. Então existe hoje, mais que estabelecido, o cuidado masculino também é importante. Mas em relação à mulher é uma preocupação, porque câncer de mama está aí, cada vez mais mulheres submetendo a quimioterapia, cirurgias de mastectomias, mas com uma vantagem, o diagnóstico está sendo mais precoce. Ou seja, diagnosticando mais precoce, você ganha tempo para você tratar e curar essa paciente. Mas ainda tem alguns pontos a nível nacional que tem dificuldade ao acesso pela mamografia, aos exames de imagem, ao próprio médico, mastologista, ginecologista. Muita falta de informação também, doutor? Muita falta de informação. Às vezes o paciente faz o autoexame, a paciente faz o autoexame, sente nódulo, mas por medo, ou por falta de informação, ou por falta de acesso, acaba deixando a coisa ir passando. E chega no mastologista já no estágio bem avançado. Eu coordeno a plástica no Hospital Universitário Gafria, do Rio de Janeiro, e lá eu recebo muitos pacientes dos mastologistas, entro junto com eles para eles realizam mastectomia e a gente realiza a reconstrução. Então a gente ainda vê com muita frequência, mas com uma tendência a fazer um diagnóstico mais precoce, e aí você tem a chance de dar uma cura para essa paciente. O senhor realizou no Rio de Janeiro um seminário falando sobre esse assunto. Eu estava verificando ali na internet e, coincidentemente, achei lá o seu nome junto com Pitangui. Como que foi isso lá no Rio? Vocês fizeram um seminário desse tema? Foi tudo sobre mama. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões realizou esse evento, né, no qual participei. Foi um simpósio internacional, tá, de cirurgia plástica em mama, que foi discutido muitas coisas. A questão do uso da prótese de silicone, as técnicas cirúrgicas, qual a expectativa de cada paciente, característica de cada região do mundo. Então nós recebemos o Dr. Thomas Biggs, dos Estados Unidos, que é considerado um dos cirurgiões plásticos com maior experiência em mamoplastia nos Estados Unidos. Tive a oportunidade também de estar junto com o Dr. Mário Ceravolo, que hoje é o atual presidente da Sociedade Italiana de Cirurgia Plástica, e outros colegas internacionais e do próprio país, do nosso próprio país. Então foi um dia muito interessante, onde se debateu muitas técnicas, várias discussões, e isso só tem a acrescentar, né? Só foi satisfatório até mesmo para nós. E assim, com a participação ativa do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que estimulou e ajudou teve essa iniciativa de montar esse simpósio. O Brasil, em relação aos países da América Latina, por exemplo, fazer um paralelo, como é que ele se situa nesse combate, nesse tratamento, e principalmente em relação à reparação de mamas nessa necessidade quando há um câncer? Então, ainda temos muitas dificuldades, né? Acesso, falta de cirurgião plástico nos hospitais públicos, o número é muito pouco, baixa remuneração e o próprio material que a gente precisa para fazer uma reconstrução mamária. Mas, apesar de todas as dificuldades, a gente ainda tem a oportunidade, ainda consegue fazer muitas cirurgias reparadoras de reconstrução mamária. Dependendo do estágio do câncer, a gente pode fazer a reconstrução imediata, ou aquelas pacientes que fizeram mastectomias não tiveram oportunidade de fazer reconstrução no próprio momento da mastectomia, a gente faz tardiamente.
Então, assim, hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas e as sociedades regionais, Rio de Janeiro, São Paulo, em todo o país, realizam todo ano mutirões para fazer reconstrução mamária. Recentemente, esse ano mesmo, a Sociedade Carioca, a Sociedade de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro, realizou um mutirão e teve a oportunidade de fazer reconstrução de bastantes pacientes, né? Então a gente sempre busca dar um pouco de dignidade para essas mulheres, né? Autoestima, né? Autoestima. Voltar a ter a aparência reconstituída. Acho que para a mulher, para qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano, né? Acho que isso contribui sobremaneira com a qualidade de vida que a pessoa vai continuar a ter, né? E isso é uma preocupação até da nossa sociedade em mostrar isso, que a cirurgia reparadora é a base da cirurgia plástica, né? Até mais do que a cirurgia estética. A cirurgia plástica surgiu na cirurgia reparadora. E é uma satisfação enorme para nós cirurgiões conseguir dar você vê o sorriso da paciente, você reparar um dano que infelizmente teve que ser causado por uma mastectomia, aquela sequela da mulher ficar sem mama, e você ter a oportunidade de criar de novo uma mama naquela mulher. É espetacular, né? É muito gratificante. Bem, recentemente, doutor, nós estivemos aí vendo também que no Brasil tem uma incidência muito alta ainda de pessoas que têm problema nos lábios, né? Aquele Lábio leporino. Lábio leporino. 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 Então, o que a cirurgia plástica pode fazer para contribuir nesse sentido? Então, muito. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, tem alguns serviços públicos, como o Loreto, o Hospital Jesus, que atuam com equipes multidisciplinares, porque não adianta você só ter o cirurgião plástico para corrigir um lábio leporino. Na verdade, é um trabalho multidisciplinar. Por isso que até hoje é muito difícil um serviço privado fazer um tratamento disso, porque você depende do psicólogo para tratar naquele momento a família, os pais que estão fragilizados, fonoaudiólogos, cirurgia plástica. Então tem toda uma equipe por trás disso, nutrição, porque às vezes não é só a fenda labial, mas tem a fenda palatina. Aquele recém-nascido tem que amamentar, e aí tem uma comunicação da via aérea com a cavidade oral. Então tem todos os problemas intrínsecos a isso. Mas existem algumas técnicas que estão bem consagradas que você consegue reparar esse dano, essa alteração congênita de forma muito satisfatória. Reconstituindo e dando qualidade plena para aquela criança, né? E vai crescer aí um ser humano. E vai crescer um ser normal, sem problema nenhum. Né? Fora aquelas pessoas e quando aquelas pessoas que não são crianças, a gente ainda encontra adulto com esse problema, né? Hoje nós encontramos, mas mais difícil. A tendência já, logo quando nasce, que tem já uma fenda, já é reparar. Entendi. Então, assim, até E a partir de que idade você já pode fazer a cirurgia? Tem uma ONG que faz cirurgias reparadoras de lábio leporino, que é a Operação Sorriso, que é conhecida, que exatamente são médicos estrangeiros com médicos nacionais, cirurgiões plásticos, que fazem multirões para estar operando esses pacientes. Que bacana. E uma outra questão que nós colocamos aqui, também a pedido, muita gente me pergunta ao doutor, eu acabei de fazer uma redução de estômago. Uhum. E aí, depois da redução de estômago, eu fiquei... Vê uma deformidade. Né? A cirurgia plástica pós-bariátrica está cada vez mais crescendo no país e no mundo. Por quê? Cada vez mais a incidência de obesos está aumentando. Nós temos uma incidência maior na mulher do que no homem e cada vez mais a cirurgia bariátrica está sendo realizada. Porque são pessoas que mesmo tentando fazer dieta, acompanhado por nutricionista, atividade física, acompanhamento com endocrinologia, alguns pacientes são refratários aos tratamentos e acabam tendo que fazer a cirurgia bariátrica. Automaticamente, com grande perda de peso, esses pacientes, após estabilizar o peso, que em torno de 2 anos, que ele atinge um ponto, que ele estabilizou aquele peso que ele tinha que ter perdido e perdeu, vem a deformidade, que é o excesso de pele. E aí, automaticamente, muda a queixa, a obesidade para aquela transformação corporal que aquele paciente sofreu. E aí entra a cirurgia plástica pós-bariátrica.
de contorno corporal, facial, de todo o corpo de acordo com a necessidade. Mas isso está bem avançado também. A gente tem feito muita cirurgia pós-bariátrica, cirurgia plástica pós-bariátrica. Bem, doutor, nós vamos fazer mais um intervalo e eu quero lembrar a você que gosta de fazer aquela comidinha, eu sempre falo aqui, é parceiro aqui do programa, parceira do programa Raio X, a proprietária Maristela Basso, que tem lojas espalhadas aí pelo estado do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo, que é a Chefe em Casa. A Chefe em Casa recebeu essa semana aí uma carga de novos produtos, dessa vez produtos internacionais, produtos que vêm de algumas partes do mundo, né? Tecnologia para a cozinha, né? Vai lá que você vai ver realmente que tem novidades extraordinárias para quem gosta de fazer aquela comidinha de fim de semana, fazer aquele vinzinho, né? Preparar aquela comidinha com os amigos, ou também para você que é profissional do ramo e precisa de ferramentas, de utensílios para a cozinha, Chefe em Casa, lá no Shopping Macaé Plaza. Eu vou fazer o intervalo e volto daqui a pouco. Macaé tem mais escolas e energia pra muito mais. Macaé tem mais saúde e energia pra muito mais. Macaé tem muitas obras e energia pra muito mais. Tem saneamento, mais escolas e habitação, mais ruas e calçadas, infraestrutura, urbanização. E energia pra muito mais. No aniversário de Macaé, não faltam motivos para comemorar. Afinal, de 30 meses pra cá, a nossa cidade ficou ainda mais bonita. E bairros que antes eram esquecidos, hoje estão totalmente urbanizados. A Prefeitura tem o maior orgulho dessa nova Macaé. Macaé tem mais escolas e energia pra muito mais. Macaé tem mais saúde e energia pra muito mais. Macaé tem muitas obras e energia pra muito mais. Prefeitura de Macaé, respeito por você. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Hã? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. Vem aí a ampliação do HPM. Ela vai duplicar a capacidade de atendimento do Hospital de Macaé. É quase um outro hospital, com mais leitos, setores de emergência, enfermaria adulta e pediátrica. E um atendimento ainda melhor para você. Novo HPM. Saúde em dobro para Macaé. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa e Metro ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa. A minha casa.
casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. R$1 pode parecer muito pouco, mas quando um governo trabalha sério, ele faz esse R$1 se transformar em algo de muito valor. Dignidade. Olá, telespectador, nós estamos de volta com o programa Raio-X e hoje nós estamos conversando com o cirurgião plástico, Dr. Flávio Rezende. Dr. Flávio, eu estou guardando aqui algumas indagações, algumas perguntas que algumas pessoas nos fizeram a respeito do assunto, do tema, mas eu me recordo também de que nós vivemos hoje um mundo de muita tecnologia, né? As transformações, a ferramenta. Agora mesmo nós estávamos falando aqui de cozinha no intervalo e eu falava das tecnologias aplicadas, por exemplo, à dona de casa. Você tem hoje panelas aí que só faltam falar, né? Então, realmente, a qualidade do serviço com a tecnologia bem aplicada, reconhecida, né? Diferentemente daquelas preocupações que a gente tem que ter em relação a informações de Facebook, que às vezes você lê notícia que diz não tem mais subida, agora só tem descida, né? Isso não é um fato, tem que ter muita cautela e muito cuidado com essas coisas que aparecem assim como que milagrosas, né? Mas de fato, né, na sua atividade, por exemplo, né, o que de tecnologia acontece ou está acontecendo mais recentemente? O senhor estava me falando aqui em off de um equipamento extraordinário feito pelos alemães que vai ser a grande revolução aí dessa área, desse setor também da estética e da beleza. E o que é esse equipamento? Então, a tecnologia cada vez mais está presente na medicina, né? Cada vez mais a serviço do médico. A serviço do médico. Cada vez mais a gente conta com aparelhos, tecnologias que facilitem muito nosso trabalho, né? Obviamente que todos os aparelhos têm que ser aprovados pela Anvisa. Normalmente esses aparelhos vêm de fora, passam por todo um protocolo para eles poderem ser liberados para a gente usar em pacientes, para ter uma segurança, né? Então, assim, hoje, eu vivo hoje, na verdade, uma empolgação. Assim, na minha área, na área de cirurgia plástica, existem aparelhos hoje que a gente que você começa a ver substituir cirurgias. Nós acabamos de adquirir um aparelho que é pioneiro no Rio de Janeiro, que chama Venx. É uma tecnologia alemã que ele faz uma queima de gordura da área aplicada de até 40%. Ou seja, é superior à maioria dos aparelhos que existem até hoje. É uma tecnologia alemã, ele cria um campo magnético numa placa, ele emite... Uma placa de gordura? Não, na placa do aparelho é gerado um campo magnético. Esse campo magnético emite uma radiofrequência multipolar que reconhece a célula de gordura. Ou seja, essa radiofrequência passa pela pele, passa através do músculo, essa radiofrequência só reconhece a célula de gordura. Tem uma bioimpedância inteligente, que é a tecnologia que eles falam. Quando ela atinge a célula de gordura, ela mata essa célula de gordura. E aí, com o passar das semanas, essa célula morta vai ser absorvida e eliminada do organismo. Então, esse aparelho chegou com um resultado maravilhoso, e não é questão de propaganda, né? Para a gente adquirir esse aparelho, realmente, nós pesquisamos muito, tivemos a oportunidade de conversar com colegas cirurgiões plásticos e dermatologistas internacionais, Estados Unidos e da própria Alemanha, e baseado tudo em artigo científico. Então, assim, chega uma tecnologia que você consegue queimar até 40% de gordura sem ter manipulação, ou seja, ninguém está ali para manipular, somente fica acoplado próximo da pele, nem encosta na pele. Fica em torno de meio centímetro, 1 centímetro da pele. O paciente chega, deita 45 minutos, com 4 sessões, uma por semana, em média, né, não é que seja 40% certinho, de acordo com cada paciente, mas em média até 40% de queima de gordura, com uma redução de circunferência que pode variar de 6
a 13 centímetros de circunferência. Isso sem uma cirurgia, sem uma lipoaspiração. Então, assim, são resultados que realmente a gente está empolgado, porque a tendência é estar substituindo uma lipo, ou seja, uma mulher magra que tem uma gordura localizada ao redor do umbigo, um flanco, que automaticamente a possibilidade dela seria se submeter a uma lipoaspiração, por menor que seja, ela hoje já tem a oportunidade de fazer um procedimento não invasivo, que não vai precisar de parar a vida dela, seguro, e ter o mesmo resultado ou um resultado próximo de uma cirurgia que o paciente tem que fazer um pós-operatório, tem que ter um repouso, vai ter que fazer uma drenagem linfática durante 1-2 meses. Então, assim, é muito mais complexo para a vida, ainda mais hoje que a vida está tão, né, agitada, os compromissos são tão... É um benefício enorme. Nós estamos aqui conversando e a nossa jornalista ali já passou a mão por aqui pela cabeça umas 3 vezes. Apesar dela não precisar, né? Mas realmente eu estou aqui encantado com realmente. isso. É a tecnologia considerada hoje... E homem também pode usar? Pode, não tem. Na verdade, existem algumas contraindicações, que devido ao campo magnético, o paciente não pode portar nenhum metal, ou seja, nenhuma prótese metálica, marca-passo, stent, se for algum stent metálico, alguma prótese metálica, devido ao campo magnético, né? Que é um princípio até parecido um pouco com a ressonância. Então, assim, e aqueles pacientes que têm algum problema de fígado ou rim, que é onde essa célula morta de gordura vai ser metabolizada e excretada. Então, assim, existem algumas contraindicações e mulheres gestantes e lactentes. Então, assim, a gente respeita isso, mas para os outros pacientes que não tenham nenhuma contraindicação, só tem a ganhar, por ser um procedimento não invasivo. E os seus clientes aqui em Macaé já podem utilizar esse procedimento? Já. Nós estamos com o aparelho já tem 1 mês e a todo vapor. Tá? E os resultados, doutor? Os resultados cada vez empolgantes, né? É aquilo que eu te falei, a gente observa nos pacientes uma perda até de 13 centímetros, de 6 a 13 centímetros, varia de pessoa para pessoa, com a queima até de 40%, e todo mundo muito feliz. E essa gordura que vai do fígado, depois também ela é excretada também? Ela é metabolizada nessa célula morte de gordura, metabolizada e excretada. Por isso que é contraindicado se o paciente tiver qualquer alteração hepática e renal, esses pacientes não podem fazer. Quem tem uma esteatose, por exemplo? A gente evita. Evita. Tem que evitar. Porque você vai estar sobrecarregando mais o seu fígado por conta da metabolização. Você tem que pensar que é muitas células. 40% de uma área tratada é muita coisa. Então, isso a gente tem que respeitar por questão de segurança. E aí a gente faz um protocolo antes de aplicar, realizar o procedimento, é feito toda colhida uma história, uma conversa com o paciente para ver se ele está apto ou não a realizar o procedimento. Aquele, por exemplo, que tiver uma esteatose, regredir a esteatose, depois pode fazer? Sem problema nenhum, não tem problema. Mas é um procedimento, não, volto a falar, não invasivo. Você viu que eu estou advogando em causa própria. Mas é um procedimento não invasivo, seguro e que tem uma tecnologia em cima que é fantástica. Sendo um aparelho hoje considerado mundialmente superior ao que a gente até então tinha. Como, por exemplo, a criolipólise e outras áreas de frequência. Qual o tempo, mais ou menos, de exposição que a pessoa tem? De exposição, 45 minutos. 45 minutos. Esse já vem um protocolo, não é criado por mim, cirurgião, ou pelo outro médico, não. É um protocolo que segue todos os trabalhos científicos da empresa. Mas sendo acompanhado ali pela acompanhação médica na hora. Do lado, a gente fica do lado. Mesmo não fazendo nada, a gente está o tempo inteiro vendo as alterações, se tá tendo uma alteração, medindo. Exatamente, a gente fica ao lado do paciente. O paciente não fica sozinho, mas não sente dor, é indolor, não é invasivo, é um procedimento seguro. Que coisa fantástica, né, gente? Porque que você vê a importância da pesquisa, né, doutor? Muito. Esse aparelho, quando a tecnologia foi criada, todos os artigos científicos iniciais foram feitos em cima do porco vietnamita, que é o animal que o tecido de gordura se assemelha muito parecido com o humano. Então, toda uma trajetória de estudos foram realizadas para chegar até ser vendido e hoje a gente ter o acesso a esses aparelhos.
E se aprovado na Alemanha já hoje o Vant ele é aprovado pelo FDA e já é aprovado pela Anvisa. Então hoje nós já temos a placa abdominal e agora mês que vem, no máximo novembro, a gente está recebendo a placa para a perna que a Anvisa está finalizando a aprovação. Então ele também tem um pré-operatório, né? Entre aspas, a pessoa tem que fazer os exames direitinho. Sim, a gente tem essa conversa com o paciente. Né? Se na história, na anamnese desse paciente, existe alguma queixa, algum relato, a gente pode até chegar ao ponto de pedir um ultrassom de fígado, enzimas hepáticas ou função renal. Isso pode ser necessário. Agora, se for um paciente ativo, que não tem queixa, não faz uso de medicação, não tem relato de nenhuma doença, esse paciente, se não tem nenhuma prótese metálica, ele é apto a fazer o procedimento. Bem, nós vamos fazer mais um intervalo. Nós estamos hoje conversando com o cirurgião plástico, o Dr. Flávio Rezende, e vamos falar agora da Vilarejo. Né? A Vilarejo é a nossa casa, é a casa que está aqui com a gente no programa Raio X há muitos anos, e agora a gente percebe a diferença que faz uma home center da qualidade da Vilarejo. Uma loja que se renova, que se reinventa, e agora nesse momento de crise é que ela está se reinventando mais ainda, criando condições para que você possa adequar ao orçamento. Todo mundo, cada um de nós está fazendo o seu dever de casa, buscando aí, né, sair dessa situação que nós infelizmente vivemos. É uma realidade, né, doutor? Nós estamos vivendo um país que aconteceu isso que está aí, e a Vilarejo está tendo essa preocupação, enxugou lá seus custos, né, não demitiu ninguém, manteve o padrão de qualidade, mas conseguiu fazer com que o fornecedor dela baixasse preços. Acho que isso é espetacular. Uma loja para fazer isso tem que ter uma força muito grande, e só a Vilarejo, porque tem 4 lojas na região. Então, eu conversando com a Monique outro dia, ela disse: Fernando, o importante é a gente continuar prestando o serviço da mesma qualidade e que a gente possa manter preços bem menores, que a gente possa fazer com que o prazo continue a ser estendido aos nossos clientes, para que a gente não perca de maneira alguma essa fidelidade de clientes que estão conosco aí há dezenas de anos. Eu acho isso importante, uma conscientização de uma empresária que, ao invés de diminuir a venda e aumentar o lucro, como muitos fazem, às vezes num período de crise, não, diminui a venda, perde alguns clientes, vamos aumentar o lucro e vamos diminuir a massa de venda. Ela fez o diferente. Vá na Vilarejo. Eu volto daqui a pouco, aqui na TV Litoral. Macaé tem mais escolas e energia pra muito mais. Macaé tem mais saúde e energia pra muito mais. Macaé tem muitas obras e energia pra muito mais. Tem saneamento, mais escolas e habitação, mais ruas e calçadas, infraestrutura, urbanização. Energia pra muito mais. No aniversário de Macaé, não faltam motivos para comemorar. Afinal, de 30 meses pra cá, a nossa cidade ficou ainda mais bonita. E bairros que antes eram esquecidos, hoje estão totalmente urbanizados. A Prefeitura tem o maior orgulho dessa nova Macaé. Macaé tem mais escolas e energia pra muito mais. Macaé tem mais saúde e energia pra muito mais. Macaé tem muitas obras e energia pra muito mais. Prefeitura de Macaé, respeito por você. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar: você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. Vem aí a ampliação do HPM.
ela vai duplicar a capacidade de atendimento do Hospital de Macaé. É quase um outro hospital, com mais leitos, setores de emergência, enfermaria adulta e pediátrica. E um atendimento ainda melhor para você. Novo HPM. Saúde em dobro para Macaé. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa. A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. R$1 pode parecer muito pouco, mas quando um governo trabalha sério, ele faz esse R$1 se transformar em algo de muito valor. Dignidade. Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje nós estamos conversando sobre cirurgia plástica. Está aqui no nosso estúdio o cirurgião plástico, Dr. Flávio Rezende. Dr. Flávio, nós falamos agora no terceiro bloco, eu fiquei encantado com a tecnologia, né? Aliás, eu venho de uma geração que falava 1, 2, 3. Hoje você pega essa meninada aí, aqui os nossos funcionários, quando você fala 1, 2, 3, ele fala 1, 2, 3, já foi, né? Então, o avanço é muito rápido, né? É claro que tem... E o experimento, né? Hoje eu volto a falar sobre a pesquisa, né? O nosso país investe na sua área, por exemplo, profundamente em pesquisa. Há incentivos governamentais, de fato, para que a gente possa... Você falou num produto que vem da Alemanha. E o Brasil, que parecia que estava avançando tanto, de repente a gente olha para trás e vê que a gente estava dando marcha ré. Porque tudo que você fala em tecnologia, tudo que você fala em informação, o nosso profissional é qualificado, mas a pesquisa me parece que ela ainda não é valorizada. É um fato, o senhor que é médico, que estudou, que fez faculdade, que está aí dentro do mercado, né, sente falta do instrumento da pesquisa nacional? Isso é uma verdade. Infelizmente, né, a gente tem que falar isso, mas é uma verdade. O que eu vejo hoje, a maioria dos aparelhos são aparelhos importados. Ou seja, ou tecnologia Não americana, é falta de capacidade brasileira? Não acredito nisso. Falta de investimento, falta de estímulo, de incentivo. Exatamente, de pesquisa, né, de tecnologia. E hoje que a gente, na minha clínica no Rio de Janeiro, todos os aparelhos são aparelhos importados. Existem hoje no Brasil empresas nacionais que fornecem os aparelhos. Mas, assim, as melhores tecnologias, pelo menos o que os estudos nos fornecem, vem ainda de tecnologia de fora. Estrangeira, tecnologia de fora. E aí a gente acaba automaticamente importando por ser o melhor aparelho. Melhor aparelho que eu falo no sentido assim, de realmente dar resultado e ter uma segurança, que é o principal. Entendeu? Então hoje a propaganda, tudo gira muito em torno de tecnologia, na área de cirurgia plástica, ainda de tecnologia estrangeira.
Então, e às vezes você vai, eu estive, por exemplo, em Baltimore, nos Estados Unidos, conhecendo um dos portos mais ecléticos do mundo, onde você tem, ao mesmo tempo, um porto offshore, onde você tem um porto de turismo e você tem um porto de escoar produtos. Quer dizer, dentro de uma só estrutura portuária, você tem uma estrutura de receptivo turístico sensacional, com um museu oceanário fantástico. Para quem conhece Baltimore, sabe que Baltimore é a terra do caranguejo, é uma cidade ambientalista, mas está ali com aquela tecnologia, conversando com as pessoas exatamente ali no entorno do porto. Eu me surpreendi de quem era aquela obra, de um brasileiro. Né? Então você tem uma mão de obra extremamente qualificada, você tem profissionais de uma criatividade e de uma inventividade extraordinária, mas o estímulo, infelizmente, nós não temos. Tem dinheiro para futebol, tem dinheiro para fazer festa, mas não tem dinheiro para o investimento tecnológico. Né? E às vezes a gente se entristece de ver tantos jovens que nós temos aí talentosíssimos. Toda vez que você faz aí um concurso para ciência de alguma coisa, você vai ver o talento brasileiro lá aparecendo. Mas tudo feito num fundo de quintal e correndo ali, falta um pouco disso, e o programa Raio X aqui deixa a sua mensagem realmente de uma certa indignação com essa falta de comprometimento do investimento na saúde de fato, no investimento daquilo que nós podíamos ter como tecnologia. Voltando ao assunto tecnologia, o senhor nos falou aqui no intervalo de um outro equipamento também que faz bom serviço na área aí da cirurgia plástica e na área também da dermatologia. Isso. E da recuperação estética. Isso. Junto com o Venx, que é para queima de gordura, hoje nós temos no mercado, que acabou de chegar também no Brasil, um aparelho chamado Exilis Elite, que ele trata tanto flacidez quanto também queima de gordura. Só que a parte da gordura é um pouco menos do que o resultado do Venx, que chega a 40%. Mas para a flacidez é um resultado extraordinário. É uma das tecnologias que tem a maior potência e automaticamente você consegue atingir um resultado maravilhoso. Você pode fazer um tratamento facial para dar um efeito de um lifting, dar aquela esticadinha que todo mundo quer, né? Todo mundo deseja, um tratamento de pescoço que já tem uma flacidez, o tratamento de contorno corporal, e ele é uma tecnologia que ele associa tratamento de flacidez com queima de gordura. Ele, na ponteira dele, a tecnologia é tão avançada que ele faz resfriamento da pele superficial para permitir que a onda de calor vá lá no tecido profundo para tratar, sem queimar a pele. Então são tecnologias que passaram, falando novamente, por vários trabalhos científicos, que chega para nós e o paciente só tem a ganhar. Né? A gente tem a preocupação de estar buscando aparelhos novos, né? Todo mundo gosta de novidade, e que cada vez mais tenha resultado. De fato, né? Antigamente chegava um aparelho, fazia-se muito propaganda, passava aquela onda, você ia conversar com o paciente não vi muito resultado, acabou que fez o investimento e fica um pouco frustrado com o resultado. Uma coisa muito importante também, fugindo um pouquinho do assunto, é a questão da expectativa, né? Tem que ver qual a realidade daquela expectativa daquele paciente, porque como ele vai fazer um procedimento não invasivo, não é cirúrgico, automaticamente ele vai ter excelentes resultados, mas dentro daquela realidade, né? Dentro do que o aparelho pode fornecer. Dentro do limite, né? Não é e de pessoa para pessoa também. Resultado cirúrgico. Mas em compensação você não tem um risco e não tem todo um pós-operatório que você precisa ficar parado. Então hoje a tecnologia veio só agregar a medicina. Quando a gente consegue ter ela ao nosso lado, falo em termos de custo financeiro, você tem a possibilidade de ter um aparelho desse, fantástico. Eu estive o ano passado em Boston, né, nós fizemos um curso, a minha esposa, a doutora Aline Vieira, né, que é dermatologista, nós fizemos um curso de laser com o Rox Anderson em Boston, que foi o pioneiro no laser no mundo. E aí você entra num espaço, num lugar que tem todas as tecnologias que você possa imaginar. Então você pode tratar o paciente, um pós-operatório, ele pega um aparelho para acelerar o processo de cicatrização, tirar aquela pigmentação inicial, ou seja, dar mais conforto para aquele paciente que está ansioso, está esperando ver um resultado, e sem falar em todas as outras tecnologias.
eles lidam aquilo com a facilidade que você se surpreende, porque aqui a gente seleciona os aparelhos que a gente vai adquirir pelo custo que chega, é um aparelho importado. Mas quando a gente tem a possibilidade de ter esse aparelho no nosso espaço, o paciente sai muito beneficiado, que a gente consegue propiciar todos os meios possíveis para ele se tratar, seja cirúrgico ou não cirúrgico. Isso é fantástico, porque nós estamos numa geração e numa fase da medicina, né, de que os avanços, como o senhor está falando, eles passam a ser reais. Quer dizer, durante muito tempo a gente via... Hoje você passa daqui a um ano vai ter uma outra novidade. Quer dizer, é o investimento na pesquisa, eu vou voltar a falar sobre isso. Né? E o investimento na pesquisa também na solução de doenças, né, doutor? Nós estamos ainda convivendo aqui no Brasil com algumas doenças que já foram extirpadas do mundo moderno há muitos anos, né? E nós ainda não conseguimos, né, erradicar daqui alguns males que afligem a população. Nós estamos aí hoje com grandes surtos aí em vários lugares de tuberculose ainda, né? Então, invariavelmente, a questão da prevenção, a questão do esclarecimento, da informação, né, ela passa a ser fundamental. Eu acho que as políticas públicas de saúde passam também pelo investimento em comunicação pública para informar as pessoas a respeito da porta de entrada dos sistemas de saúde, né? Porque muitas das vezes as pessoas não sabem aonde ela entra para ela fazer essas consultas específicas, né? E as especialidades hoje são inúmeras. Sim. Tem especialistas aí em determinadas áreas que a gente jamais imaginava que você ia ter. E hoje já são especialidades dentro, na sua área, por exemplo, deve ter várias especialidades e vários especialistas. Eu quero mais uma vez agradecer, doutor Flávio Rezende, a sua disponibilidade, deixou lá o consultório rapidamente, eu sei que o senhor ainda vai ter ainda várias consultas hoje. Eu fico agradecido em nome dos nossos telespectadores e das nossas telespectadoras, né, para que o senhor pudesse vir aqui emprestar o seu conhecimento, e a gente fica agradecido de poder passar todas essas informações a você que está aí assistindo o programa Raio X. Até a semana que vem, se Deus quiser. Antes do senhor sair, se despedir, eu quero dar uma lembrancinha aqui da Amy Martin. Falamos da Amy Martin. Muito obrigado. Leva lá, acho que para sua esposa. Gostaria de agradecer duas revistas mais uma vez, com certeza, né? Da Vilarejo e uma aqui da Amy Martin. Muito obrigado. Aqui a casa é sua. Cada vez que o senhor tiver alguma novidade, principalmente nessa área da medicina estética, na área da reparadora e também na área das cirurgias plásticas, o senhor tem aqui o seu microfone, e aqui o Chimbinho e toda a nossa equipe aqui, o pessoal do jornalismo aqui nos apoia, a Carmen, né, incansável aí, produtora do programa, sempre buscando trazer novidades e coisas que possam servir à nossa sociedade, à nossa comunidade. Até semana que vem.